Hoje vamos falar sobre uma lesão que pode começar de forma silenciosa, mas que, se não for tratada corretamente, pode comprometer a saúde e até afastar muitas pessoas de suas atividades, a fratura por estresse. Muito comum entre atletas, corredores e até pessoas que iniciam atividades físicas sem o preparo adequado. Esse tipo de fratura nem sempre é percebido logo do início, e é aí que mora o perigo. Você sabe identificar os sinais do seu corpo? Ou quando aquela dor persistente pode ser algo mais sério? Para esclarecer essas dúvidas e trazer orientações importantes, vamos conversar com uma especialista que entende tudo sobre o assunto. Fique com a gente, porque cuidar da saúde também é saber a hora de parar, prevenir e agir da forma correta. É assim que nós começamos o programa Café com Leite de hoje aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as redes sociais no YouTube e no Facebook. A minha convidada de hoje é a médica ortopedista doutora Jociclei Soares. Doutora Jociclei, primeiro, muito obrigado por você aceitar aqui o convite para vir aqui tomar um cafezinho comigo. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Para falar sobre esse tema, né? Fratura por estresse. Fratura por estresse. Estresse é comum entendermos que é cansaço, vem de cansaço, né? Vem de excesso de trabalho, mas fratura ocorre? Ocorre. É uma condição relativamente rara. Mas que até vem se tornando algo não tão raro, assim, ainda continua na lacuna do raro, né? Não é uma coisa que a gente vê todo dia. Mas hoje a gente acaba vendo um pouquinho mais, escutando até de outros profissionais também que trabalham na área, mesmo que não seja no nosso consultório, mas a gente acaba escutando também de outros profissionais que, de repente, chega um paciente com essa condição. E o que seria fratura de estresse? A fratura por estresse, na verdade, é uma fratura decorrente de um estresse intensivo, crônico, de um estresse repetitivo sobre um osso normal. Isso seria, o estresse nesse caso não seria mental, seria mais um cansaço. Uma sobrecarga. Eu vou pegar peso lá e levantar e fazer meus pezinhos lá, meus levantamentos e exceder. Na verdade, isso. Assim, seria muito mais... O processo de continuidade no excesso, mais ou menos isso, né? Isso. Algo repetitivo. Essa ideia da fratura por estresse, ela veio inicialmente lá no século XIX, por um médico da Prússia, que ele observou que os marchadores, os oficiais, os militares, que passavam horas marchando, eles começavam a desenvolver dor que não melhorava no tornozelo. E aí começou-se a levantar realmente essa possibilidade de que eles estavam apresentando microfraturas. Século XIX, portanto... 1855, mais ou menos. Não é uma coisa assim tão recente, né? Não é um tema tão recente, né? Não, mas para ser... Em termos de medicina, sim. Mas em termos de atualidade, nem tanto. Mas que isso vem ascendendo, isso vem sendo demonstrado. À época, no caso dos militares, mas isso em qualquer pessoa comum nos dias atuais vem acontecendo? Nos dias atuais, a gente percebe muito mais em pessoas que têm práticas esportivas intensas, né? Sem orientação, né? Não, até em jogadores de alta performance. O público de alta performance acaba sendo mais alvo desse tipo de problema. Mas hoje a gente acaba tendo também aquela situação da pessoa que não praticava nenhum exercício físico e de repente ela se envolve com algum concurso, ou então ela começa a se envolver. Hoje em dia tem muita mini maratona, né? Meia maratona. Demais. E aí agora, corrida, não sei de quê. E aí a pessoa se empolga muito e aí começa a ir uma corrida atrás da outra, mas ela não tem uma prática de exercício físico corriqueira. E aí ela começa a se exceder, né? Em intensidade, em velocidade.
em repetição dessa atitude, em tempo dedicado, né, em intensidade, e acaba realmente trazendo um desbalanço. Sim, Um desbalanço entre a capacidade regenerativa do osso, né? O impacto que você vai causando numa corrida, você vai levando a estímulos de reconstrução óssea. Eu sendo um praticante desse, por exemplo, um praticante desse, quando eu começo a sentir que eu estou estressando os meus ossos? Geralmente, o paciente ele vai começar a apresentar uma dor mais frequente em membros inferiores. E aí ele começa a observar que sempre que ele vai para a atividade física, ele sente dor naquele mesmo ponto. Por exemplo, se for no colo do fêmur, ele começa a sentir dor realmente na região da virilha, na região inguinal. Então ele começa a se queixar de dor ali e não melhora, e toma um anti-inflamatório, daqui a pouco quando vai correr sente de novo. E aí ele começa a perceber que tem algo de errado. Eu consigo fazer a distinção entre a dor no músculo e no osso? Geralmente, a dor muscular ela vai tender a ter um período de resolução mais rápida, né? Então, se ele se der o repouso, ele vai tender a melhorar da mialgia, da dor muscular. A dor do osso, ela demora mais. Então, vai ser uma dor sempre recorrente. E, assim, às vezes a gente não consegue fazer uma distinção exata, fechar um diagnóstico só com exame físico. Na verdade, esse não é um diagnóstico que a gente fecha só com exame físico, para falar a verdade. Certo. A gente vai precisar realmente de avaliação radiológica. Que é o que vai ajudar para descobrir a essência, né? Legal, e a diferenciar também, diferenciar, né? Qual é a fonte realmente dessa dor, né? A etiologia, a causa. Para combater a causa, né? Justamente, para entender como é que a gente vai tratar. Se a gente vai tratar só com medicação, com repouso, ou se a gente vai precisar de cirurgia. Hoje, com o advento do avanço das pessoas em desenvolverem, né, uma atividade física mais agressiva, ciclismo, né? Outro dia eu falei com um cidadão sobre... Eu disse, você é motociclista? Ele disse, não, eu sou... Eu disse, você é motoqueiro? Ele disse, não, eu sou motociclista, que é diferente. Mas, rapaz, é tudo a mesma coisa, anda de moto e tal. Então, assim, esses ciclistas, as pessoas, os maratonistas que vem crescendo o número de pessoas dessa forma. E é bom, né? É saudável fazer atividade física. Mas eu tenho observado o seguinte, sabe? Que, doutora, que sempre que vem acontecendo mais pessoas acometidas de doenças. Não é para aliviar mais, não é para eu ter uma longevidade, não é para eu ter uma qualidade de vida, né? Mas vem acontecendo isso, sabe? Leite, como é que você diz, embasado em quê? Não, é porque, assim, sempre que eu converso com um profissional de saúde de determinada área, vou aqui criar situações hipotéticas, nada a ver com osso, não, tranquilo. Mas, por exemplo, o câncer de mama. Tantos cuidados que a gente vem tendo e vem crescendo cada vez mais. Não necessariamente com o exercício físico, certo? Mas só fazendo assim um comparativo. Então, eu tenho observado nas minhas conversas com profissionais mais ou menos isso. É como, por exemplo, nada a ver também, mas agressão à mulher, o feminicídio, por exemplo, que vem acontecendo com muita frequência. Mas por quê? Se tanto instrumento de defesa, se tanta orientação, se a mídia bate tanto nisso, por que ainda vem acontecendo, aumentando, diga-se de passagem? Então, diante da prática do exercício físico, das corridas, das academias, que hoje toda esquina era um ponto de açaí, agora é uma academia, né? E ainda acontecer isso não era para chegar a esse ponto, seria talvez por uma falta de orientação de um profissional? A gente tem algumas questões. Quando o senhor colocou aí a questão do câncer de mama, né? A gente tem hoje métodos diagnósticos mais eficientes. A gente tem hoje muito mais campanhas para rastreamento. Então, eu digo porque antes da ortopedia eu já fui médica de família e comunidade. Então, eu também já estive desse outro lado da moeda, vamos dizer assim, né? Na atenção primária. E a gente percebe que, assim, hoje a gente procura muito mais do que antes, né? A gente, vamos considerar 20 anos atrás, quantos médicos tinha? Hoje a gente tem muito mais médico disponível, a gente tem muito mais, vamos dizer assim,
territorialização, não, setorialização, né? Atenção primária, secundária, a gente tem uma divisão, uma organização do sistema de saúde. Então, termina que é muito mais fácil hoje você fazer um diagnóstico. Antigamente, você simplesmente tinha uma mulher que apresentava uma queda, tinha uma fratura do colo do fêmur, jovem, de repente ninguém sabia por que ela teve essa fratura do colo do fêmur. Pode ser que ela tenha tido o quê? Uma metástase de um câncer de mama. Sim. Mas isso ninguém sabia. Não sabia, né? Eu conheço pessoas que morreram jovens. Na verdade, conheço pessoas que relatam que familiares seus faleceram com a idade mais jovem. E aí, em decorrência de quê? Não tinha esse método diagnóstico, tá né? Certo. Tem sentido, então, né, as coisas. Outro ponto a gente não tem... seria interessante a gente fazer um estudo observando se as pessoas que realmente cuidam da saúde, elas estão apresentando elas estão evoluindo dessa forma, né? Com adoecimento mais frequente, com doenças irreversíveis, né? Aí seria também interessante. Talvez um terceiro ponto que a gente pudesse colocar é a questão de que hoje a gente vive de uma forma muito mais poluída, né? Tipo, tudo que a gente consome, a gente não tem segurança. Na atenção primária era muito frequente, assim, o pessoal da zona rural dizer que às vezes trabalhava com algum defensivo, fazia alguma coisa, e esses produtos eles chegam para nós. Sem dúvida. E a gente sabe se eles estão ou não com defensivo agrícola, se eles têm ou não algum agrotóxico, a gente não faz ideia. A gente chega, acha que está consumindo tudo saudável, Aquela e coisa às bonita, vezes nem tanto, né? Aquela coisona bonita lá e a gente consumindo, pensando que é maravilhoso. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Doutora, quem está mais suscetível à fratura por estresse? Seriam essas pessoas que se excedem, por exemplo, as pessoas, na verdade, de forma... Pegando pela literatura, a gente teria muito mais esses profissionais de alta performance. A gente teria, por exemplo, os profissionais... Os militares ainda são profissionais susceptíveis, porque às vezes fazem treinos muito rigorosos, né? Treinos muito excessivos, repetitivos. E a gente teria também esse público, eu chamo a atenção para esse público, acho que essa seria uma informação extremamente relevante, é esse público que não tem uma preparação física, que simplesmente resolve da noite para o dia que vai ser maratonista. E aí, num dia, ele não caminhava nada, ele ficava demais, só em casa, e no outro dia ele simplesmente diz assim, vou correr meia maratona. E aí... O organismo não está preparado, né? Ele não foi condicionado para aquilo. O organismo precisa de uma preparação de adaptação, por exemplo? Exatamente, precisa de uma adaptação. O treino, ele precisa ser feito, e assim, se a pessoa não tem nenhuma noção, o ideal é procurar um profissional da educação física, um instrutor, né? Alguém que possa prepará-lo para isso, para orientá-lo realmente em frequência, ver realmente se essa pessoa ela tem condição. Às vezes é uma pessoa que inicialmente tem diabetes, tem hipertensão, então ela tem que começar um treino mais leve até que ela esteja condicionada a progredir em relação à frequência, em relação a tempo, em relação à intensidade do treino, né? Existe tempo de treino por dia, por exemplo, ou por semana, E às vezes as pessoas dizem, não, treinar 3 dias por semana, 5 dias por semana, todo dia. Tem gente que é de manhã e de tarde. Eu tenho um amigo que ele vai pela manhã e diz que treina perna. E à noite ele vai e treina a parte superior. Aí eu digo, afinal de contas, todo dia ele faz isso. De segunda a sexta. Na verdade, ele precisa realmente de uma orientação, porque o organismo precisa descansar, né? Geralmente, aí tem variações de treino e essa parte não é do meu domínio. Sim. Mas o que eu conheço em relação a isso é que eu preciso ter um descanso para aquela musculatura. Geralmente existe uma alternação, existe um alternar de atividades. Certo. Né? Geralmente é isso que é orientado nas academias, pelos profissionais da educação física. Sempre isso, né? Que tem a orientação de descanso, de relaxamento, né? Dos músculos. Né? Agora isso aí também varia de acordo com o objetivo da pessoa, né? Aí, por isso, ela precisa realmente de um direcionamento. Aí, quando chega no objetivo, vai a questão do estresse, né? Olha aí a sequência. A pessoa que simplesmente decide, não, mas eu quero fazer tudo. Aí ela vai fazendo tudo, aumenta a intensidade por conta própria. E aí decide ser maratonista, né? Gera um estresse realmente contínuo. Quando a senhora diz assim, maratonista, eu
Me corrija, eu não sei, mas maratonista corre. Então, eu estresso meus ossos, digamos assim, da parte inferior. Muito mais pelo impacto. Muito mais pelo impacto. Mas os demais superiores, não, né? É mais os só pelo superiores, impacto. a gente tem relato a gente tem relato na literatura em relação aos arremessadores. Os arremessadores. Sim, aqui no Brasil eu não vejo tanto essa parte. Sim. Muito da nossa literatura também é uma literatura norte-americana, uma literatura estrangeira, embora nós já tenhamos alguns livros brasileiros, sim. Mas a gente tem muito dessa fonte que não é brasileira, né? E aí acaba trazendo essa questão dos arremessadores. Os exemplos, né? Os exemplos. Que não é tanto a nossa realidade, né? Mas membro inferior é bem mais frequente. Tá certo. É porque os impactos, né? Sim. Ela é médica ortopedista. Eu converso com a doutora Jociclei Soares aqui no programa Café com Leite, falando sobre fratura por estresse. Doutora, vamos beber água? Bora. Por favor. Muito obrigada. A senhora aceita um cafezinho? Excepcionalmente hoje com leite. Por favor. Tá certo. Obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, fratura por estresse? Você fica ligado, a doutora vai continuar com a gente e no próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje aprendendo um pouco sobre fratura por estresse com a doutora Jociclei Soares. Ela que abrilhanta aqui o nosso programa de hoje. É porque o nome Jociclei não é um nome comum. Josi, tudo bem. Jociclei, né? É novo. É diferente. É diferente, né? Que legal. Ela que é médica ortopedista e abrilhanta aqui o nosso programa de hoje. Doutora Jociclei, né? Jociclei, não vou esquecer durante o programa. Doutora, a senhora falou lá no bloco anterior que o excesso da prática, por exemplo, da maratona, poderá me causar um estresse. E esse estresse, pós alguns exames, inclusive de imagem, que vai detectar se é no osso ou no músculo. É mais ou menos isso, né? É isso. Mais ou menos não, é isso, né? Me diga uma coisa, nesse caso seria isso. Como eu me reporto? O que está me questionando aqui é o seguinte. Seria essa dor que a senhora citou, que eu vou buscar o profissional de saúde, aquela dor constante, ou o que é que me leva a buscar um profissional? O profissional que antes, vamos colocar aqui um dançarino, uma pessoa que iniciou dança e agora ela está dançando direto, e aí de repente ela quando vai dançar sente dor. Ela não consegue fazer aquilo que ela estava habituada a fazer de forma corriqueira, ela não está conseguindo mais fazer. Então ela vai fazer um esforço a mais, dói o quadril, dói a região da tíbia, né? No caso a perna. Ela sente uma dor num local específico e essa dor não vai embora apesar do tratamento farmacológico, né? Apesar do tratamento. Aí a dor é considerado hoje o quinto sinal vital. Dor nunca é considerado normal. É mesmo, né? Tá doendo. Porque demorou-se a colocar realmente a dor como um sinal vital, mas a dor hoje é considerada sinal vital. E aí, dor nunca é normal, né? A dor, na verdade, é um sinal do corpo de que tem alguma coisa errada. É um mecanismo de defesa, né? Exatamente. Então, a gente precisa, às vezes a gente trata a dor, mas a gente precisa saber de onde ela vem. Não é só fazer uma medicação para a dor e a dor está se repetindo, a dor está... Até porque se aliviar a dor, o paciente não volta mais não. Principalmente homem. Exatamente. Então ele não tinha fratura por estresse. Estava ótimo. Na verdade ele teve ali uma contusão, teve alguma coisa, algum outro processo. Talvez nem... Teve uma entorse, num movimento brusco, né? Teve alguma outra alteração. Fez uma medicação, deu um repouso relativo e parou. Então, esse paciente não é o paciente que a gente pensa na fratura por estresse, né? E a fratura por estresse pode acontecer, eu posso aliviar, posso melhorar e
oportunamente ter nova fratura? Na verdade, assim, só explicando um pouquinho mais sobre a fratura por estresse. Essa fratura por estresse, ela pode ter graus, pode ter gradações. Graus, Então, não necessariamente o osso ele quebra todo, entendeu? Às vezes o osso, você tem sinais quando você faz, por exemplo, uma ressonância. Você vê que aquele osso ali, ele está diferente pela história, somando tudo, a anamnese, no caso, a história clínica que eu colhi do paciente, o exame físico que eu fiz. E aí, quando eu faço um exame de imagem, uma ressonância, por exemplo, que seria realmente o exame mais sensível nesse caso, eu percebo que esse paciente mais sensível e mais específico para essa situação, eu percebo que tem edema ósseo, por exemplo. Então, não era para ter edema ósseo ali naquele osso. Mas juntando com tudo que eu já tenho, com toda a história, eu entendo que ali eu tenho indício de fratura de estresse, entendeu? Eu tenho um osso que está fragilizado, que está parcialmente uma fratura incompleta, né? Isso que está parcialmente porque quando eu estou, quebrado. Me perdoe estar lhe interrompendo, doutora, mas é porque me provoca a situação. Pessoas com mais idade, é comum o corpo ficar mais velho e ficar mais vencido. Em palavras minhas, viu? Mais vencido. Esse osso, quanto mais idade, mais susceptível a se estressar. Com a idade, a gente tende a ter um processo de envelhecimento do osso e esse osso vai ficando mais poroso, que aí esse osso vira um osso osteoporótico. Certo. Então, quando esse osso chega na osteoporose, vamos colocar uma situação que um idoso resolva começar uma maratona, esse mesmo processo, né? Geralmente a gente pensa numa fratura por estresse no osso normal, mas pode acontecer fratura por estresse, aí já não seria uma fratura por fadiga, né? Realmente por esse processo. Então já seria uma fratura por insuficiência, porque eu estou aplicando a mesma carga que eu aplicaria no osso mais jovem, só que esse osso, ele não tem a mesma força do osso mais jovem. Então, ele não vai aguentar a mesma carga do osso mais jovem durante o mesmo tempo, da mesma forma. Entende? Então, quem tem mais idade, já quieto, vá devagar. Eu acho que todo mundo tem que ir devagar, passo a passo, né? Step by step. Mas a idade também, vá devagar. Vá, né? Muita sede ao pote, né? São detalhes, pode ficar à vontade, viu, doutora? Me diga uma coisa, existe graus, assim, a senhora falou que tem graus, mas eu quero saber, assim, de gravidade para recuperação? Existe. De acordo com essa avaliação que você faz, com base nos exames, né, na avaliação radiológica, a gente vai avaliar realmente o risco de fratura completa ou o risco de desvio dessa fratura. Doutor, então, pode chegar, por exemplo, uma fratura por estresse a quebrar o osso, por exemplo? Pode sim. Esse seria o grau mais avançado, né, nessas classificações que a gente costuma avaliar. E essa seria a mais simples, porque já chega com o osso desviado, a gente já vê a fratura. Então, não tem dúvida de que foi uma fratura, né? Até para desconfiar, será que foi por estresse ou será que foi um acidente, qualquer outro tipo de acidente? Mas que não deixa de ser um acidente também, né? Mas aí a gente tem pela história clínica, né? Sim. O paciente, ele teve algum trauma naquele local, ou foi um paciente que estava fazendo a atividade que ele sempre faz e, de repente, apresentou aquele sintoma, aquela fratura, né, no caso. Certo. Chega a deslocar também? Porque nosso corpo é feito de juntas, né, doutora? Sim. Mas aí a gente já não considera, no caso, seria uma luxação. Você está dizendo a articulação sai do lugar, é? Sim. Aí, no caso do estresse, não? Não, aí, assim, na verdade a gente está falando em relação ao osso, a perder a integridade do osso, né? Certo. Quando a gente fala em luxação, pode acontecer em atividade desportiva, pode acontecer em qualquer situação, né? Às vezes a gente tem lacidão ligamentar, que é o ligamento mais frouxo, às vezes por questões genéticas mesmo, e às vezes a articulação ela sai do lugar, né? A glenomeral, o ombro sai, no caso, o braço, né? A cabeça do húmero sai do lugar. Mas aí chama-se luxação. Luxação. Tá seria um outro problema. Tá certo, já é outro detalhe, tá certo. Mas é possível a recuperação e depende, por exemplo, eu provoquei a idade, mas a idade, mesmo não sendo por estresse, consequentemente eu presumo que seja mais demorado, né? Idoso, para o senhor ter ideia... Dá mais trabalho para tudo, né? Eu não vou dizer assim, eu não diria dessa forma. Não, sou palavras minhas. Eu acho que, na verdade, assim, o nosso osso ele precisa de construção. Vamos colocar aqui questões relacionadas ao idoso. O idoso, às vezes, se alimenta pouco.
O idoso às vezes não sai de casa. E a alimentação tem relação. Tem, muito, porque a gente né? precisa de cálcio, né? Então, se você não tem um cálcio exógeno, como é que você vai construir osso? Né? Como é que você vai formar hidroxapatita? Né? Então, você precisa para a construção de osso, você precisa de materiais, né? Aí, a parte inorgânica do osso. não faz exercício, não anda, não sai de casa. E quando a gente tem uma fratura, se for uma fratura completa, com desvio, né, como o senhor colocou, a gente acaba tendo também, machucando também a musculatura, a gente chama de partes moles, né, a região que está, o invólucro de tecidos que estão ali ao redor do osso. Então, a gente vai precisar de todo um processo regenerativo, né? Então, se você considera que o idoso, ele tem uma absorção menor, tudo no idoso vai ser diferente, né? Ele vai ter um envelhecimento todo o corpo. A idade traz consigo uma série de mudanças. Mas eu consigo adiar, a idade eu não consigo, mas assim, as benesses do osso, com os cuidados preventivos antes. Se o idoso é um idoso que já tem, que se cuida, faz uma atividade física contínua e tem uma boa alimentação, ele consegue um fortalecimento muscular, certamente ele vai ter muito mais qualidade do que aquele, em relação a músculo, osso, do que aquele paciente que não está se cuidando, né? Ele descobre que ele tem osteoporose, ele começa a fazer uma atividade física, ele começa a tratar a osteoporose, então ele vai ter o seu fortalecimento de forma muito mais efetiva do que o paciente que não faz nada disso. Ou seja, essa questão da consolidação óssea, ela realmente demanda de alguns fatores. Isso quer dizer que, por exemplo, falando no idoso, mas eu quero também me reportar aos jovens. Eu escuto muito falar que o jovem tem capacidade de recuperação em tudo mais rápido. Procede? Inclusive no osso? Especialmente crianças. Quando a gente... o tempo de consolidação óssea numa criança e num idoso é completamente diferente. Tanto que a gente tem hoje até a ortopedia pediátrica que consegue acompanhar melhor alguns casos da pediatria, que às vezes, se você pegar... adultos, você não vai ter o mesmo tempo de formação óssea, desse osso colar, esse osso colar, né, dessa consolidação óssea. Então, demora muito mais no adulto, mais ainda, às vezes, no idoso, dependendo, né? Às vezes o idoso, ele faz todo o papel direitinho, às vezes acaba se equiparando ao adulto. Mas a criança, ela realmente tem um metabolismo muito maior em relação a essa questão o periósteo, né? A camada que envolve a parte inorgânica acaba sendo muito mais forte. Então, tudo isso coopera para que fatores de crescimento, tudo na criança acaba contribuindo para que essa velocidade seja maior. Mas tudo isso pode impactar num futuro próximo se eu não tiver os cuidados devidos. No caso de crianças, ou seja, pode me causar um estresse. Existe também, eu acho que o senhor quer chegar nessa questão. Existe também relatos de fratura por estresse em criança. Tem? Existe. Com a questão, às vezes, de colocar a criança para ser ginasta, para fazer atividades mais intensivas, e aí é criança que participa vai atrás de premiações, que participa de campeonatos, e aí acaba se fazendo essa criança ter um treino mais excessivo e isso pode levar a fratura de estresse também na criança. Interessante, né? Ou seja, o estresse ele vem, porque ele de fato não é na pessoa. Pois é. E assim, não é na pessoa, é na parte óssea, né? Sim. Então, assim, e o osso não interessa se é criança, o ser humano é quem vai provocar isso ou não, né? Acaba sendo muito mais as nossas decisões que influenciam nesse estresse. Tudo né, isso é porque o estresse me leva sempre a mais problemas, talvez, psicossomáticos, né? Problemas, talvez... Pois é, até o osso fica meio nervoso com esse estresse, né? Esse estresse todo. Pois é, tá certo. Essa forçação de barra, né? Como a gente diria no popular. A forçação de barra. É a gente querer o ápice, a gente querer atingir, a gente querer... Né? Sempre mais. Né? Sempre mais, Já eu uso como exemplo, na construção da minha vida, de um modo geral, que eu sempre quero ser
eu quero atingir o segundo lugar. E aí as pessoas que estão do meu lado me perguntam, por que você não quer o primeiro? Eu digo, o primeiro olha para trás. E o segundo sempre olha como objetivo para o primeiro. Eu nunca quero ser o primeiro, até porque se o primeiro tem vários defeitos. Primeiro, ele não olha para o final da fila, ele olha para trás se o segundo está chegando perto dele. E o segundo vai ter sempre um foco. Né? Aí isso para minha vida. Chegar perto do primeiro, para dar sentido. Sim, dar sentido, para dar valor, para que a gente possa construir. Mas eu estou usando esse exemplo no geral para mim, na minha vida, sabe? Sim, não entendi. Então, eu acho interessante isso aí que o senhor falou, que eu lembrei agora, eu não lembro se foi uma matéria que eu li que falava sobre a solidão do primeiro lugar. Quem geralmente é primeiro em tudo, essa questão da pressão, a sensação de eu já atingi o primeiro nisso, naquilo e agora? Por isso né? Qual é a meta agora? Qual é a meta, né? Eis a questão. E no segundo eu vou sempre querer chegar no primeiro, né? Doutora, agora veja só. As pessoas que são acometidas de lesões, de estresse, como não sei, continuam insistindo. Isso pode se agravar a cada dia? Se não for tratado, se não for investigado, pode chegar ao ponto realmente desse paciente ele ter uma fratura completa. E aí não tem para onde fugir. Dor é um indicador de que tem uma coisinha. Aquela fratura que ele ia tratar só com repouso total ou repouso relativo, dependendo do grau de fratura por estresse, se torna uma fratura desviada, ele vai tratar agora como uma fratura desviada que vai precisar realmente de um dispositivo externo. É a tendência, vai precisar, piorar, e dependendo de onde seja essa fratura, se for na tíbia, se for na diáfise da tíbia, pode ser que ele necessite de uma haste intramedular, e aí vai depender do local e realmente pode levar desse outros paciente. Problemas, né? No local que esse paciente frature. E assim, eu imagino que possa levar também a outros problemas, não só a agravamento daquela lesão. Pode. Essa fratura por estresse, ela pode não consolidar, que é o que a gente chama de pseudartrose, por isso que precisa ser acompanhado. E até essa questão, se o paciente é esportista, se ele quer voltar à atividade física, ele precisa de um acompanhamento até realmente ter segurança de que ele pode ir retomando aos poucos a atividade que ele desempenhava antes. Mas olha só, e a demora do repouso é complicada quando se trata de osso, né? Não é coisinha de um dia, 2, não, né? E quando se trata também de esportistas que tenham um alto rendimento, né? Esportistas que vivem realmente da profissão. É bem mais complexo. Ela é médica ortopedista, eu converso com a doutora Josiclei Soares aqui no programa Café com Leite, falando sobre fratura por estresse. E mais um cafezinho com leite, por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? Fratura por estresse? Você fica ligado porque eu não estou estressado, vou me deliciar de um cafezinho e volto em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que o programa Café com Leite de segunda a sexta-feira, a nível regional, e às 23 horas do domingo, não vá dormir sem se deliciar de uma boa informação no programa Café com Leite na TV Meio Norte. Estaremos lá sempre a nível nacional, aos domingos, levando uma boa informação para você, acompanhado de um cafezinho. Vou pedir permissão aqui à nossa convidada, a doutora Josiclei, necessário para eu mostrar essa sandália aqui, né? Olha só, sandália Café com Leite. Linda, né? Linda. Ela aqui ficou maravilhosa. Agora, olha aí se a produção dá um zoom aqui para pegar esse nome aqui, ó. E essa sandália. Essa azul, essa daqui. Essa daqui mais bonita também. Agora pegaram uma sandália que parece que é 48, de tão grande aqui. Tão grande o número. Olha o tamanho dessa sandália aqui, ó. Tudo é culpa da produção que manda essa sandália para mim. Sandálias Café com Leite. Você acessa as nossas redes sociais, conversa com a nossa produção e adquire a sua sandália Café com Leite. Macia, é maravilhosa. Eu uso. E você?
Doutora, me diga uma coisa, existe uma relação, por exemplo, da ortopedia com a fisioterapia, por exemplo, no quesito dos cuidados com esse estresse? É extremamente importante a gente ter essa parceria entre a ortopedia e a fisioterapia. Porque esse paciente ele vai precisar ser reabilitado. Se ele ficar realmente em repouso, ele muito provavelmente ele pode ter, na verdade, não vou dizer muito provavelmente, mas ele pode ter rigidez articular. E aí esse paciente depois, pode ter também, eu vou dizer porque pode ser um repouso relativo e ele consiga fazer outras atividades de menor impacto. Esse paciente ele pode ter uma diminuição da massa muscular, então ele vai ter fraqueza se ele tiver essa massa muscular diminuída. E aí esse paciente, para voltar às suas atividades, ele vai precisar da fisioterapia. Ele vai precisar reabilitar. É uma forma de tratamento também, né? É uma forma de tratamento. A fisioterapia acaba contribuindo para essa reabilitação. Tudo que a gente faz é para que esse paciente ele possa retomar suas atividades o mais próximo possível do que ele fazia antes. E o tratamento seria nessa linha ou seria medicamentoso, por exemplo? Não, é lógico que a gente, até esse paciente, enquanto ele sentir dor, a gente vai tratar essa dor dele. Mas ele também vai precisar de repouso e depois ele vai precisar reabilitar, ele vai precisar da fisioterapia. Doutora, eu tenho observado o seguinte, que as dores no osso, quando eu estou em repouso, essa recuperação é mais lenta, né? Ela é uma coisa assim bem mais lenta. Esse paciente ele pode precisar de 6 a 8 semanas ou até mais, dependendo da localização da fratura dele. Então, esse paciente ele precisa realmente de um acompanhamento. Não dá para esse paciente ficar solto, sozinho, à própria sorte, né? Eu me excedi numas passadas num certo momento e depois eu procurei um médico e ele me deu assim, senão você tem que passar no mínimo 2 meses sem ir para a academia. Digo, mas eu estou 2 meses, rapaz, 2 meses, Leite. Digo, mas eu não interessa, 2 meses, vá, deixe de besteira. Eu terminei tendo que cumprir, me afastei 60 dias... Depois para retomar aí para retomar eu digo, olha, é outro sofrimento, um sofrimento para recuperar aqui, outro sofrimento para retomar. Mas de qualquer forma, deu certo, é só ter boa vontade e querer fazer, né, doutor? Eu acho que é uma questão de muito pessoal, né? Diga uma coisa, no caso, por exemplo, como nós citamos durante o programa aqui, o excesso, os impactos do maratonista, por exemplo, a sandália, o sapato, que eu vi minha sandália. Pois você falou na sandália, eu me lembrei também desse detalhe. Aí eu já fui para o sapato ali. Ele tem alguma influência, porque eu vou no sapato porque é mais bonito ou mais barato. Aí muitas vezes não atende o meu objetivo, né? Eu acho que esse é um dos pontos que até inicialmente devem ter contribuído para os militares, né? Às vezes botas sem nenhum conforto e esse paciente o tempo inteiro com o mesmo impacto, sem nenhum amortecimento, né? Isso contribui também. O calçado ele também tem um papel realmente em favorecer esse impacto, né? Essa sobrecarga. Porque quando... Ele pode ter, né? Se o calçado foi inadequado, no caso. Mas o calçado adequado ameniza, não livra, né? Não livra, mas ameniza, né? O osso, ele é vivo, né? Então, não é uma coisa estática, não é como um plástico que você pega ali e só quebra. Não, o osso, ele está o tempo todo em regeneração, em remodelamento. O osso, ele está o tempo todo ali funcionando. Doutora, eu acho assim, sabe? A senhora como é ortopedista, especialista em osso, por exemplo, eu fico imaginando, sabe? A senhora falando aí, a senhora falando assim, o osso tem vida, o osso se regenera, o osso se apaixona, né? É verdade. Olha o rostinho dela aí, apaixonado pelo osso, porque é uma... Maria, eu vou falar um objeto de trabalho, não, é o que, meu Deus? Não é um instrumento de trabalho, é uma pecinha, uma parte do corpo, né? Um objeto, né? Objeto de trabalho, vamos dizer assim. Não é objeto. Não é objeto, né? Porque é a parte do corpo, que é o osso, né? Então, assim, você se apaixona. Não, muito bonito. Você vê realmente todo esse processo e você vê que vai dando certo.
Você vê que realmente esse remodelamento ele vai acontecendo. A maioria dos pacientes, né, a gente tem alguns inimigos do osso, né? Por exemplo, o cigarro. O cigarro é um grande inimigo do osso, que acaba atrapalhando muitas vezes esse processo de regeneração do osso. Bendito desse cigarro é um problema sério no corpo inteiro, né? No corpo inteiro. E para o osso, ainda Também. mais. Ainda mais. Ainda mais. Tem paciente que não leva a sério e aí termina realmente o osso não colando. Isso não é uma coisa rara, isso é algo que realmente a gente vê na literatura e vê na vida real. Na vida real, né? Porque imagina-se que o osso, a gente só imagina assim, o pulmão. É o que vem à mente do leigo, né? E vai atingir o pulmão, ó, ele vai ter problema no pulmão. Mas atinge, nesse caso, até o osso. Atinge. O etilismo na mesma, o álcool também, na mesma linha. Não na mesma proporção, mas ele também atrapalha de alguma forma. Né? Estou acometido de alguma coisa, de um impacto lá que eu não queria mais aconteceu. O que é que eu faço? Eu vou na farmácia comprar um remédio. Ou então aquele dipirona, corredorzinho, né? Que vem aqui no terceiro lugar, porque eu estou no segundo, chega para mim e diz, rapaz, passa aí não sei o que, ou passa toma lá gelol, não sei, um gelolzinho, ou passa aí, ou toma não sei o que e tal. E eu devo aceitar? Eu devo correr na farmácia? Não, o ideal é assim, a pessoa que tem dor, ela tem pressa. Inicialmente, tomar um analgésico não é problema. O problema é realmente você postergar a procura de um profissional habilitado, competente, que possa lhe investigar, lhe tratar, lhe acompanhar. Mas eu particularmente, não vejo problema do paciente que está com dor naquele momento, ele não tem, por exemplo, como ir para o hospital naquela hora. Ele precisa amenizar a dor dele. Então, ele vai, isso é já praticamente, eu já considero como conhecimento como se fosse popular, né? Certo, pessoa certo. que tem dor, ela procura um remédio para dor. E até porque foi uma dor gerada por um impacto naquele momento, né? Não é uma doença, digamos assim. O problema não é você tratar a dor, é você ignorar a necessidade de um diagnóstico. É homem, doutor, todo homem ignora. Olha, 90%. É o paciente mais difícil, que às vezes tem que ser carregado pela mulher, não, né? A mulher pega pelo braço e leva, é impressionante, não tem jeito. Me diga uma coisa, lá no início do programa a senhora falou que a alimentação influencia na construção do osso, por exemplo, na construção, que eu digo assim, na manutenção, porque às vezes me faltam até as palavras, doutor, na manutenção, o osso, como a gente está procurando, restauração, né, sim. E na consolidação, né, que ajuda bastante, né, agora... Eu não sei me alimentar. Eu preciso de cálcio, eu preciso de vitamina D, eu preciso de... Nós não sabemos nos alimentar, a senhora concorda comigo? Concordo. Muitas vezes a gente come o que quer, do jeito que quer, né? Muitas vezes a gente precisa realmente de um direcionamento, de uma orientação. O que a gente sabe, no geral, é que a gente precisa realmente dos alimentos mais saudáveis possíveis, né? De um aporte realmente de cálcio. Se essa ingestão ela puder ser através de alimentos, muito melhor. Mas a gente muitas vezes não tem essa garantia de que o paciente vai conseguir consumir uma quantidade de alimentos que tenha cálcio que seja realmente relacionada à quantidade de cálcio que ele precisa. Pois é, eu acho que é isso que precisa ser divulgado mais. O que é que tem cálcio? Quais os alimentos? O que é que eu preciso? A média de quantidade de que eu posso consumir diariamente, né? Para um certo, usando cálcio como exemplo, mas dentre de outras proteínas aí, outras calorias. Às vezes é até difícil, né? A gente tá olhando ali quantos copos de cálcio, não, quantos copos de leite eu vou precisar consumir ao longo do dia. Aí você tem que olhar lá na caixinha. Geralmente tem algumas recomendações básicas com relação a isso, mas eu acho mais interessante realmente se a pessoa tem dúvida, se ela tem necessidade de uma ingestão, procurar um profissional. Se não consegue se alimentar direito, procurar um nutricionista que faça realmente uma dieta balanceada, porque às vezes a pessoa, em relação a alguns nutrientes, o que serve para mim, para o meu peso, para a minha necessidade calórica, para o meu metabolismo, pode não servir para o senhor. Sim. Né? Essa questão da alimentação, a gente até faz algumas orientações assim mais simples, mas o ideal é realmente que esse paciente ele passe por um profissional que possa orientá-lo de uma maneira mais completa. Para isso que existem esses Os nutricionistas, né? Os nutricionistas, o nutrólogo. Então, a gente tem hoje uma difusão e uma disponibilidade de profissionais antigamente era bastante competentes aqui, inclusive na nossa região, que não tem necessidade dessa pessoa permanecer no escuro, né? Na dúvida. Doutora,
Nossa conversa está maravilhosa, mas eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho? Tá bom. A gente volta logo, tá bom? E você, fique ligado. Se delicie o cafezinho e da água São Geraldo, eu volto em instantes. Falei que era rapidinho, me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo e já estou de volta agora para agradecer a doutora. Doutora, maravilhoso, viu? Um tema novo, né? Um tema, assim, digamos, diga-se de passagem, bem... E provocante até a expressão, né? Estresse por fratura por estresse. Assim, um tema provocante, a expressão, né? É muito mais para chamar a atenção, realmente, para mostrar que existe. Sim. E para que as pessoas elas entendam, quando tiverem uma dor persistente, que precisam investigar. Quero te agradecer por esse momento e dizer que eu lhe recebo aqui várias e várias vezes, se assim a senhora aceitar em breve, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada também. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Eu quero mandar aqui um abraço para seu Isaías no Tiradentes, Marleide das Pedrinhas, Bernardo do Triângulo, Bruna Stephanie de Caririaçu, Denis na Rua Damiro Gouveia, Jaqueline no Frei Damião. E pedir a você que nos acompanhe nas nossas redes sociais, no TV Café com Leite, leite com 2T, viu? TV Café com Leite, nosso Instagram, e também P de programa, P Café com Leite, leite também com 2T's, tá bom? Me siga nas redes sociais e você acessa esta edição e todas as edições do nosso programa lá no site tvcafecomleite.com.br. Mais uma vez, vamos ficando por aqui. E em nome da minha produção, que faz com que eu possa chegar até você com os meus convidados, eu quero te agradecer pela audiência. Beijo a todos, fiquem com Deus. E que Deus os abençoe. Tchau, até lá.